Olá, eu sou Marília Marques, assessora da presidência do CORE Espírito Santo e hoje estou aqui numa missão muito especial, entrevistar uma das figuras mais importantes da representação comercial no Brasil, o senhor Arquimedes Cavalcante Júnior, presidente do Confere. Essa entrevista faz parte das comemorações dos 60 anos do CORE Espírito Santo, que serão celebrados em fevereiro de 2026. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marília. A alegria é toda minha por esse projeto que o CORE Espírito Santo está fazendo, de comemorar os 60 anos de regulamentação na nossa profissão e de fundação desse conselho. Então, temos muitas histórias da representação comercial e poder falar para o nosso setor econômico, para a categoria da representação comercial, sempre é um prazer muito grande. Então, que esse projeto seja muito exitoso dentro do CORE Espírito Santo. Muito obrigada. Presidente, a gente vai começar do começo. Vamos começar falando sobre a sua carreira. O que motivou o senhor a entrar na representação comercial e como foi o início da sua trajetória? Necessidade. Eu tinha uma loja em João Pessoa, na Paraíba, e tentava adquirir produtos e não tinha atendimento. Então chegou um momento que eu fiz contatos com alguns fabricantes que eram setor de presentes e de brinquedos. Passei a ter uma atividade ali múltipla de negociante, comerciante e de representação comercial, e a coisa foi ganhando corpo e virou depois um escritório de representação, foi se expandindo com múltiplos canais e vários segmentos. Então essa foi no final dos anos 80, início dos anos 90, o início da vida foi por um acaso, mas assim foi esse acaso de sorte que fez com que houvesse toda uma consolidação e a vida tenha canalizado para isso. Para a classe conhecer um pouco mais o senhor, né, a nossa categoria, quais as áreas que o senhor atua na representação comercial? O início com brinquedos, presentes, mas assim em vários segmentos, sempre com muitos segmentos. Mas canalizou há muitos anos para o setor de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tecnologia. Ah, legal. E nesse período, assim, quais os desafios? O que o senhor destaca de desafio? Tem alguma história legal, alguma história interessante que o senhor gostaria de compartilhar assim, com a gente? A vida de representação é uma vida de resiliência, de desafios permanentes. Não só dentro do contexto para você cumprir metas, bater metas, mas para você permanentemente se reinventar como profissional. No decorrer da vida do representante comercial, tivemos assim, vários impactos, seja reduções de comissão, seja reposicionamento, seja competitividade dentro da própria indústria, com canais de televendas. Então, assim, são múltiplos os desafios, onde o representante comercial ele tem que ter a resiliência, acreditar e fazer um planejamento de médio a longo prazo, que com certeza vai ter sucesso. O senhor é um representante comercial ativo e decidiu ser presidente do Confere. Como que foi essa escolha, assim? Por que ser presidente do Confere? Eu diria que não houve uma decisão de ser presidente do Confere. O que havia, até digo, era uma manifestação já há muito tempo da própria categoria. Em todos os conselhos, as lideranças de todo o Brasil percebia que as entidades representativas não tinham qualquer conexão com a categoria. Então, nós não podemos entender lideranças que não são respeitadas ou não são bem avaliadas pelos liderados. Então, houve uma grande movimentação, final do 2020, 2021, com a canalização de grupos de WhatsApp, representantes comerciais, as lideranças do conselho, e esse grupo, esse colegiado, no final, já no início de 2022, houve uma canalização ali para meu nome, então foi muito mais colegiada do que uma decisão minha que naquele momento não tinha qualquer tipo de projeto pessoal. Entendi. Vamos lá. O senhor é representante comercial, presidente do Confere e tem a vida pessoal também. O senhor é casado, tem filhos, mora em Pernambuco, se divide entre Pernambuco e Brasília, certo? Como é conciliar essa rotina? Delegar a delegação de atividades, seja na própria vida familiar, como na vida profissional, tentar a gestão de tempos. Há uma lenda dentro do sistema Confere Cores que sou eu e 4
e 4 outros irmãos, né, gêmeos, poder trabalhar quando as pessoas estão dormindo, né, poder exercer isso para que aquilo que você vai comandar, vai liderar ou vai participar, você faça com qualidade. Então, não só na questão de família, confere, ou a própria vida pessoal, mas também em outras atividades que você pode se doar para a sociedade em atividades beneméritas. Então, é mais uma gestão de tempo, é muito difícil, mas se consegue conciliar. Mas o senhor dá conta, né? Com ajuda, ninguém faz nada sozinho, e nesse ciclo de 3 anos de grande transformação na representação comercial do Brasil, de maior protagonismo da representação, de maior visibilidade de todos nós representantes comerciais, se não fosse um trabalho colegiado nas grandes dificuldades que nós tivemos em ações no parlamento brasileiro, por exemplo, a categoria estava junto. A categoria aderiu junto às entidades representativas, então você trazer pessoas para junto, para você realizar um grande projeto, é diferente de você ter o seu próprio projeto e querer conduzir algo sozinho. Quando tem a colaboração, fica muito mais fácil. Agora a gente vai falar sobre o sistema Confere Cores e a importância no cenário nacional. Assim, acho que a primeira pergunta é: na sua opinião, presidente, como o sistema tem contribuído para a economia brasileira? O representante comercial contribui para a economia nacional. 20% do PIB brasileiro passa por essa interconectividade da indústria, da distribuição, do representante comercial, do varejo e do consumidor. Os cores e o confere são instrumentos de proteção para que essa atividade continue relevante, como foi no passado, para construir um futuro de relevância, né, de resguardar direitos, né, seja do próprio registro, seja do exercício profissional. Então, é trazer para esse setor econômico a regulamentação da profissão. E isso o sistema Confere Cores tem feito com muita qualidade. Mas a relevância é do representante comercial. Esse exército de quase 1 milhão de mulheres e homens saindo de casa todo dia, utilizando os mecanismos tecnológicos para contribuir com a economia nacional e nas suas regiões. Eu acho que o senhor acabou respondendo a minha segunda pergunta, mas eu acho que nunca é demais reforçar. Sim. A sociedade, de modo geral, não sabe que a representação comercial é uma profissão regulamentada, assim como o direito, a medicina. E o representante comercial, o próprio representante comercial, às vezes não reconhece a importância da sua profissão ser regulamentada e de existir os cores. Assim, vamos esclarecer, né, de uma vez por todas, assim, para o representante e para a sociedade, qual é a importância da representação comercial ser regulamentada, tanto para a sociedade quanto para o representante comercial. Principalmente para o representante comercial. Mas nós, Maria, nós não nos comunicarmos bem, né? Havia uma falha no sistema de não ter essa comunicação com a sociedade e com a própria categoria. Para a sociedade, você imagine pessoas sem qualquer compromisso ético e profissional, brinquedos que soltam partes, que não têm regulamentação, que não tem o Inmetro, que não tem o IQB, mas que vendem um produto que pode levar a criança a óbito, ou produtos químicos. Então, a regulamentação, ser um profissional regulamentado, tá, você vai poder exercer essa profissão. São 60 anos que o representante comercial teve conquistas históricas que nenhum outro segmento econômico teve. E aqui eu posso colocar algumas, e mais recentemente, uma grande conquista do sistema Confere Cores. O artigo 44 da nossa lei foi alterado. A OAB Nacional entrou com ação direta de inconstitucionalidade sobre esse direito concedido ao representante comercial pelo Parlamento Brasileiro e foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em caso de recuperação judicial ou de falência de nossas representadas, o representante comercial receberá os seus valores análogos a créditos trabalhistas, na frente de imposto federal, municipal e estadual, na frente de fornecedores
E se ele tiver 1 ano e meio de representação comercial e um funcionário 23 anos da empresa, ele receberá da mesma forma. Nenhum outro segmento profissional, nenhum outro setor econômico tem isso. Nós temos um 12avos, que é uma proteção à verba indenizatória pelo exercício que nós contribuímos para a sociedade e para aquela representada. Então, todo período trabalhado, o representante comercial tem essa concessão dessa verba indenizatória. Nenhum outro segmento econômico tem. O Delcreder, que é o cliente não pagou ao fornecedor. No passado havia um débito direto ao representante comercial como um distribuidor. Ao vender sua mercadoria e o cliente não pagando, ele tem que pagar a indústria. Então, se não tiver nenhum desvio ético do representante comercial, ele não se responsabiliza, ele não pode legalmente ser responsabilizado pela inadimplência de um cliente junto ao fabricante ou junto ao distribuidor. Então, são conquistas muito grandes, são proteções ligadas à sociedade, a um código de ética e disciplina que pode fazer com que nós tenhamos na sociedade um profissional depurado, com exercício ético, mas garantindo também que seu trabalho possa ser protegido, e é isso que o Sistema Confere Código tem feito. E feito muito bem. Parabéns. A sua gestão ela vem sendo marcada por grandes avanços, né? Tanto em inovação quanto em capacitação para os colaboradores e para os representantes comerciais. Quais foram os principais investimentos assim, que o senhor destaca nesse sentido e qual o impacto que o senhor acha que isso causa assim, na profissão mesmo, né, para o representante comercial? O sistema é mantido pelos representantes comerciais. Nós não temos nenhuma verba pública, não tem verba de qualquer governo, e o nosso sistema é mantido pelo representante comercial e com muita dificuldade. Então, cabe às entidades fazer com que esses recursos possam serem retornados, primeiro, para a própria categoria, com capacitação. Os conselhos têm tido uma atuação muito determinante em cursos de capacitação, levando personalidades, expertise em vendas, palestrantes, fazendo capacitações em loco, em grandes jornadas, numa parceria do Confere com o CORE, com os COREs de todo o Brasil, né? E os investimentos locais também. Então, esses recursos precisam retornar. Bem como também o nosso corpo funcional, nós temos tido um grande investimento na capacitação de todo o corpo nosso funcional. Fizemos concurso público trazendo para os vários setores, seja na área jurídica, contábil, de auditoria, de gestão, pessoas vindas por concurso público e capacitando para poder dar um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço à sociedade e ao próprio representante comercial. Então, esse investimento, né, na capacitação continuada tem sido não só o foco do Confere, da diretoria do Confere, mas em todo o sistema Confere Cores. Agora a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? Que é a inteligência artificial. A gente vive um período de muitas transformações, a gente tem a sensação de que não consegue nem acompanhar, né, tantas mudanças. Na opinião do senhor, como a inteligência artificial pode impactar o trabalho dos representantes comerciais nos próximos anos? Já está impactando, né? Mas como isso vai se dar ao longo? O impacto já existe, Marília, na sociedade, no mundo, nas profissões, no nosso dia a dia. A inteligência artificial, e recentemente conversando com o Walter Long, que é um especialista, não é mais uma onda como foram as ondas e mudanças lá no passado, que você é mais jovem, talvez não conheça a mudança do telex para o fax e assim, o telefone celular analógico para o digital. Então é um grande tsunami, que é o que o Walter fala, mas o representante comercial, o nosso passado, os nossos antepassados, eram burros de cavalos, eram os caixeiros viajantes ocupando territórios, formando vilarejos e cidades, o que para aquela época era uma grande revolução. Então, nós passamos por tudo isso. Eu falei no início do nosso bate-papo de resiliência. Então, esse é o momento de que a representação comercial não seja tragado pelo tsunami, mas possa surfar nessa grande onda, né, com o uso da tecnologia em favor. Então, tem vários mecanismos tecnológicos,
várias inteligências artificiais que podem ser acopladas ao negócio da representação comercial. E é isso que a gente tem feito com a grande jornada de capacitação, com um grande investimento, retornando esses recursos em todo o Brasil ao representante comercial, mostrando que nós temos hoje que nos capacitar e com o uso da inteligência artificial nós vamos estar na frente daquele profissional de qualquer outro segmento que não irá usar. E o papel humano nessa continua sendo o diferencial? Esse é o grande desafio, mas é preponderante, não é? E a gente sabe, nós representantes comerciais, que tivemos ali canais de vendas tecnológicos, vans que ligam a parte informática do nosso cliente direto com a indústria, analisando estoques e fazendo reposições, televendas, marketplace, tudo isso faz parte há muito tempo da vida do representante comercial. Mas sempre a questão humana, sempre o representante comercial presencialmente sempre fez a diferença. O que nós hoje, esse é o grande desafio, é que nós tenhamos hoje a consciência de que precisamos ser relevantes. Na hora que a gente chegar para um atendimento, essa coisa mecanizada possa ser feita pela máquina, possa ser feita pela inteligência artificial, para nos sobrar tempo para tratar estratégias com o nosso cliente, para que a nossa conversa seja relevante. O nosso cliente tenha prazer de nos receber, porque sabe que nós vamos gerar conteúdo para o negócio dele. Então, assim, eu não tenho qualquer receio do uso da inteligência artificial. Tá? O representante comercial atravessou diversas ondas e essa super onda, tenho certeza que nós iremos aí surfar tranquilamente. É porque há um grande medo de profissões desaparecerem, né? E eu acho que, assim, as suas palavras confortam muitos profissionais e os representantes comerciais também, né? Porque eu acho que se capacitando, a gente se mantém sempre atualizado. Preparo, né? Exatamente. Preparo, capacitação, estar preparado para os desafios. Então, o conhecimento hoje é vital para essa transição tecnológica que nós estamos passando. E agora vamos, né, elogiar, hein, gente? A sua gestão, ela é considerada um divisor de águas no sistema Confere Cores. E é uma grande verdade, né? Ela tem sido muito reconhecida tanto pela visibilidade da profissão, tem investido em campanhas, mesmo nacionais, né? A comunicação tem sido muito bem feita, muito bem realizada, e pelo investimento também em capacitação que a gente já falou, tanto da categoria quanto dos colaboradores do sistema. E aí eu queria saber do senhor, assim, o que o senhor destaca nessa sua primeira gestão? O senhor já está no segundo mandato agora, né, que foi agora a posse em março, não foi, desse ano? Sim, final de março. O que o senhor tem orgulho, assim, olha, eu fiz, a minha gestão fez, né, e eu me orgulho muito, assim, dessas conquistas aqui? O grande orgulho é não ser a minha gestão, ser a nossa gestão. Tudo que foi feito foi de uma maneira muito colaborativa, foi com adesão e com a participação muito efetiva de todos os diretores e funcionários dos cores espalhados por todo o Brasil. Eu falei mais cedo de uma conexão da categoria. A categoria hoje acredita nas entidades representativas, tem uma visão muito positiva do Confere. Então, essa conexão entre entidades representativas, entre a própria categoria, nos possibilitou ter uma conversa hoje diferenciada e um reconhecimento. O sistema Confere Cores e a representação comercial é chamada ao parlamento brasileiro para discutir. Aos governos, seja no governo anterior, seja no atual, o livre trânsito nosso nas mais diversas faixas ideológicas da nação. Nós temos conversado com parlamentares, seja nos estados, seja em Brasília, nas mais diversas faixas ideológicas. As grandes realizações de maior transparência, deixar transparente para a categoria, para a sociedade, o que está sendo, os recursos que estão sendo utilizados. Diria uma verdadeira refundação do Confere ao sair do Rio de Janeiro, que deveria estar mais de 50 anos em Brasília, nós trazemos a sede para Brasília, que é o chão de fábrica.
eu diria, institucionalmente, qualquer política institucional, defesa dos direitos, novas conquistas têm que acontecer em Brasília. Confere hoje está em Brasília, com a sede que pode atender os representantes comerciais, seja presencialmente, seja nas políticas públicas. Então, a representação comercial passou a ser visível e de uma maneira muito intensa junto ao empresariado, as entidades empresariais, o parlamento brasileiro, os governos nos estados e nos municípios. Então, isso realmente traz uma alegria muito grande para todos os delegados e todo o plenário do Conselho Federal. É muito visível assim para a gente a união, né, do sistema e também o orgulho, assim, né, a vontade dos diretores, né, de todos os cores de colaborar e de contribuir realmente para a valorização da profissão e para o crescimento mesmo do sistema. E para encerrar, Nós ali estamos como anônimos, um exército de sim, quase 1 milhão de representantes comerciais, homens e mulheres, atuando decisivamente, montando a economia, mas por sermos totalmente capilarizados, não éramos vistos. Nós nos comunicávamos muito mal. Então, essa coisa mudou exatamente por poder mostrar à sociedade. Nesse momento, o sistema Confere Cores está com a grande campanha mostrando ao cidadão comum, à pessoa comum, a existência do conselho e por que o conselho, né? E que pode recorrer na hora que há uma prestação de serviços do profissional, uma prestação não ética. O representante comercial que se vê de uma maneira ali sendo corrompido no seu trabalho, uma concorrência desleal do colega de profissão, ele pode recorrer ao conselho, porque esse é o papel. Nós recebemos uma delegação do Estado brasileiro, né, por isso são autarquias federais, para o combate e a fiscalização do exercício profissional. Então, nos cabe ter uma atividade em um setor econômico ético, pujante e com a proteção do sistema Confere Cores para que isso possa ser exercido com a melhor prestação e uma maior visibilidade nossa. para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, assim, né, o que a sociedade, os representantes comerciais podem esperar do segundo mandato dessa gestão, né? São 3 anos. O que o senhor, o que a gestão tem preparado para a gente, né, para a sociedade e para os representantes, para a categoria? Nós temos aí melhorias contínuas, nós temos a internacionalização da representação comercial. Nós precisamos entender que hoje nós vivemos um mundo sem fronteiras. Nós não podemos circular de norte a sul, de leste a oeste dos nossos estados, com nossa pastinha de trabalho e acontecendo tudo de forma tecnológica. É um mundo sem fronteiras, as plataformas orientais e europeias chegam em 10 dias entregando produtos. Então, cabe, esse é um dos papéis, fazer com que o representante comercial ultrapasse as fronteiras. Nós temos o Mercosul, temos a fronteira agrícola na região norte do país, tem o Caribe e os Estados Unidos muito próximo, todo o litoral do Nordeste está próximo da África, a 3 horas de Cabo Verde, que tem 700 mil habitantes, mas está no continente africano, com um mercado consumidor de mais de 200 milhões de habitantes. Então, cabe ao Confere abrir essas fronteiras, atuar junto aos organismos de comércio exterior, como a Apex, fazendo convênios, aproximando e tentando ver as necessidades junto às entidades empresariais. Nós temos aqui a consolidação do nosso papel. Houve a reforma tributária, mas nós estamos aí trabalhando para a questão do Simples Nacional. Temos tido conversas permanentes junto ao governo federal para tentar inserir. Então, assim, o que nós podemos dizer à representação comercial, a todos os representantes comerciais, é que o sistema Confere Cores vai estar atuando na capacitação do seu corpo funcional para dar uma melhor prestação de serviços, vai estar investindo pesadamente na capacitação da própria categoria, mas na luta diuturna, permanente na defesa dos interesses do nosso setor econômico, do setor produtivo nacional, mas da nossa profissão, que foi relevante no passado, é no presente, e nós vamos fazer tudo para que nós sejamos sempre no futuro os representantes comerciais como uma entidade, como uma categoria muito presente na vida do Brasil.
Muito obrigada, presidente. Foi uma honra o senhor ter aceitado o nosso convite, ter participado desse projeto que para o Core Espírito Santo é tão especial. É muito importante para a gente. Gostaria de agradecer em nome do presidente, Marcelo Simonetti, a sua disponibilidade. Eu sei como a sua agenda é corrida e é uma honra para a gente também ter o senhor à frente do sistema, lutando pela representação comercial e fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Cumprimentando você e o presidente Marcelo Simonetti, eu quero cumprimentar todos os funcionários do Core Espírito Santo e todos os representantes comerciais capixabas, com um abraço muito fraterno a todos vocês. Essa entrevista faz parte das comemorações dos 60 anos do Core Espírito Santo, uma história de dedicação, superação e muito trabalho.